Agora, há um detalhe aqui que me chama muito a atenção, que é o que muitas pessoas não percebem, né? Por que a culpa de Adão é imputada à nossa posteridade? Por quê? Por que a culpa, veja só, por que a culpa de Adão é imputada à nossa posteridade, já que nós não pecamos com Adão? Nós recebemos a consequência do pecado dele, que é a morte. Por quê? Por que a culpa de Adão é imputada à nossa posteridade? Por quê? Hein? Isso aqui é muito importante. Por quê? Muitos mestres da patrística, tentando explicar essa doutrina, afirmam que a natureza humana existia sobre uma unidade não individualizada em Adão. Vou ter que repetir porque eu sei que isso aqui, para quem não está acostumado a ler, é difícil. Muitos mestres da patrística, meus irmãos, tentaram explicar a doutrina, essa doutrina da soteriologia, afirmando que a natureza humana existia sobre uma unidade não individualizada em Adão. Era um tipo de solidariedade orgânica, uma solidariedade orgânica nele, fisiológica, que estava ligada à cabeça da raça natural, que era ele, no caso Adão, segundo a qual a natureza humana estava compacta em Adão, numericamente, fisiologicamente, em Adão. Por isso eles consideram isto como fundamento sobre o qual a culpa de Adão é imputada sobre a sua posteridade. Isso, traduzindo em miúdos para que vocês vejam, em outras palavras, esta visão afirma que toda a humanidade estava presente em Adão de maneira natural. Que ela estava presente em Adão de maneira natural, biológica, física ou seminal. Olha só que coisa absurda! E como foi que Adão e Eva, em outras palavras, e como Adão e Eva foram os pais, né? Os pais de onde todos os homens descenderam, como foi isso que aconteceu, assim pode-se afirmar, segundo eles, que todos nós estávamos em seus lombos de maneira que Levi, da mesma maneira que Levi estava nos lombos de Abrão, quando pagou o dízimo a Melquisedeque, segundo o que nós lemos lá em Hebreus capítulo 7, 5, 4 até o verso 10. Assim, quando Adão pecou, ele quer dizer o seguinte, em outras palavras, você estava realmente presente estando em Adão, e assim participou da transgressão dele. Essa é a mensagem, é o ensino geral que quase todos os livros de teologia ensinam. Aí você vai lendo, vai comendo isso, vai comendo, porque não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te explicar. E você não gosta de ouvir também, não gosta de parar para pegar. Aí você vai engolindo tudo isso. Mas isso não é verdade 100%. Tem umas verdades? Tem, mas não é 100% verdade. Não é verdade porque nossas almas somente são formadas no momento da concepção, quando o espermatozoide e o óvulo de nossos genitores se encontraram e a lei, ou se encontram, e a lei da vida se manifesta com o espírito humano ali soprado, dando formação à alma. Logo, não estamos no lombo de Adão como pessoa, isto é, como almas, apenas como natureza humana ligada ao pó, ao barro. Não estamos em Adão nem como alma, nem como espírito. Por isso não fomos condenados à morte porque pecamos como Adão pecou, pois não estamos nele em alma nem em espírito, apenas fisiologicamente, como natureza, como pó, como barro. Nesse ponto de vista, podemos concordar que houve solidariedade orgânica e fisiológica ligada à cabeça da raça natural, segundo a qual a natureza humana estava compactada numericamente e fisiologicamente em Adão. Nada mais do que isso. Da mesma forma, Levi estava nos lombos de Adão quando pagou os dízimos do ponto de vista também de natureza humana, fisiologicamente. Porque o fato de Abraão ter dado os dízimos não quer dizer que ele mesmo, Levi, não deveria fazê-lo, porque Levi teve que prestar suas ofertas. Então, por que a morte passou por todos os homens? Para que terminemos esta classe desta manhã. Por que? Que é a pergunta mais importante. Por que a morte passou a todos os homens? Essa é uma pergunta muito importante. Mas será que eu respondo essa pergunta? Será que você está ainda interessado em receber a resposta dessa pergunta? Claro, essa é uma aula complicada, é uma aula realmente
Isso aqui é difícil. Quem não está acostumado, só tem novela na cabeça, série de Netflix, não pode jamais, né? Claro, receber uma aula dessa 100%. Mas a minha pergunta é, por que a morte? Por que a morte? Por que a morte passou a todos os homens? Então, de acordo com Agostinho, que nós temos que entrar aqui agora, falamos um pouco de Pelágio, temos que falar um pouco de Agostinho. De acordo com Agostinho, todos os homens realmente pecaram quando Adão pecou. Então, eu estou falando totalmente contra o que Agostinho falou, então. De acordo com Agostinho, todos os homens realmente pecaram quando Adão pecou. Não como pessoas individuais, mas como participantes da natureza humana genérica que existia em Adão. Então, os bebês, portanto, por terem participado da natureza humana comum presente em Adão, segundo ele, nascem culpados de seus pecados e estão sujeitos à corrupção da natureza a qual ele provoca. Então ele está colocando aqui que a alma humana, o espírito humano estava em Adão no dia em que Adão pecou, que a sua alma estava lá, mas ela só veio existir a partir da unidade de seus pais, quando seus pais se uniram intimamente e que você foi concebido. Mas aí, segundo esses camaradas aí, você já estava lá pendurado em Adão como alma, que é um absurdo absoluto, um absurdo, que absurdo, tremendo, tremendo, que eu fico até nervoso. O senhor Agostinho está errado, porque nossas almas somente foram formadas no momento da concepção, quando o espermatozoide e o óvulo de nossos genitores se encontraram e a lei de vida se manifestou, uma vez que o espírito humano é ali soprado por Deus, dando formação à alma, mediante a lei do espírito e vida que jamais falha. Ali passamos a existir como ali passamos a existir como almas responsáveis e não existimos como pessoa, como alma em Adão há milênios de anos atrás. Logo, estávamos nos lombos de Adão como pessoa, logo não estávamos nos lombos de Adão como pessoa, isto é, como almas, apenas como naturezas ligadas ao pó, ao barro. Não estamos em Adão nem como alma, nem como espírito. Todos pecaram depois que nasceram. Temos que colocar esse texto aí de Romanos, capítulo 5, verso 12. Pecamos depois que nascemos na terra e vivemos. Então nós somos responsáveis agora, né? O que passou de Adão para nós foi a morte, que é a condenação que Deus deu ao cabeça. E esse cabeça passou essa condenação para nós, não o pecado. O pecado não é hereditário. Porque se o pecado for hereditário, então a santidade do nosso segundo Adão tem que ser automaticamente hereditária. Porque assim como nós herdaríamos, eu estou falando, olha a linguagem que eu estou usando, se herdássemos o pecado de Adão, teríamos que herdar a santidade do segundo Adão. E nós temos que ter perseverança, temos que lutar para sermos santos. Nossa atitude, com a ajuda dos anjos, da palavra, da exortação, da edificação da palavra, da obra do Espírito Santo, e muitos com muitas dificuldades, isso é muito importante que vocês entendam. Então não estamos em Adão como alma nem como espírito. Todos pecaram depois que nasceram e vieram neste mundo. Ninguém pecou antes de existir. Isso é um grave absurdo. A morte passou a todos os homens porque era um benefício. Aí você pode perguntar, terminando, por que a morte passou para todos os homens? Porque era um benefício a fim de que todos os homens, sob grave temor, buscassem a vida ou a solução para a morte, isto é, a ressurreição. Se nós não tivéssemos esse temor, nós jamais buscaríamos a Deus. Jamais, seríamos zumbis, pessoas vivas, eternamente andando pelas ruas com o corpo, sem poder morrer. A morte passou a todos os homens porque era um benefício a fim de que todos os homens, sob grave temor, buscassem a vida ou a solução para a morte, isto é, buscassem a ressurreição. Sem esta condenação, a lei de Moisés não teria sentido, pois o prêmio pelo cumprimento dessa lei era a vida. Levítico capítulo 18, verso 5, aquele cumprir viverá, ressuscitará, ou seja, a ressurreição dos mortos. Repetindo de novo, repetindo. Sem a condenação da morte, se Deus não nos desse essa graça de sermos condenados à morte, a lei não teria sentido, pois o prêmio pelo seu cumprimento, que era a vida, ou seja, a ressurreição dos mortos, não seria buscado. E nós nunca iríamos nos interessar pela vida eterna, porque a vida eterna só poderia ser alcançada com a ressurreição dos mortos. Com a possibilidade da morte do homem, o homem buscaria com grande temor, sob grande temor, a saída
para a vida eterna. Levíticos capítulo 18, verso 5. Aqui reside a grande sabedoria da justiça salvífica de nosso Deus tão maravilhoso. Então, nem Agostinho, nem pedágio, nem Pelágio, nem pague pedágio para Pelágio, nem pague pedágio para Agostinho. Então, nem Agostinho, nem Pelágio. Assim, tanto Pelágio como Agostinho mostram falhas em suas teorias, pois estas não foram tratadas com cuidado nos dias em que foram divulgadas e apreciadas. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que seja muito grande o resultado, que você possa se interessar nesses assuntos. Que privilégio grande tem todos os nossos alunos. Temos 12 mil alunos no mundo inteiro, irmãos. Estão estudando em várias nações da Terra. Seja um deles, entre na nossa escola, se matricule. Estamos em plena promoção dos nossos cursos teológicos ali. Faça parte do nosso projeto 99. Ali por R$ 99 você tem acesso a especializações de vários cursos por tempo indeterminado. Você pode imaginar isso? E também os nossos livros. Você pode buscar agora mesmo no meu jesus.com a soteriologia, que é este assunto que nós estamos estudando lá, que é o livro de soteriologia, que eu esqueci de colocar aqui na minha mesa, no meu púlpito de madeira, para que todos vocês pudessem ver o livro. Mas depois eu mostro para vocês. Amém?